a fúria dessas nações. O que eu vou falar? Eu vi que ninguém conseguiu ir lá pro início da história, né? São muitos anos de história. E agora não tem o artigo que eu tirei, né? Que traz a fundação das 5 cidades por ele fundadas, né? Que as duas principais que nós conhecemos é Nínive e Babilônia, né? Que vem de Babel. No início era Babel, né? Que é atribuída à Torre de Babel. Então se tornou uma cidade que é a Babilônia. E Nínive é a capital que substituía depois Assur, que era a capital do Império Assírio, né? E as outras 3 cidades têm um nome bem esquisito, mas o que é comum entre elas é o nível de violência, né? E outros teólogos dizem que talvez Nimrod fosse um cara temente a Deus e que fundou essas cidades, mas essas cidades se corromperam, que não tinham o espírito dele e tudo, né? E são tudo especulações. O que nós podemos comprovar do legado desse cara é só um legado de incredulidade, politeísmo e maldade. Só isso. Ele era um caçador e assim era uma das profissões mais bem remuneradas da época, né? O caçador. E então ele enriquece logo por causa que ele vai domar os cavalos selvagens e vender ele, então vai entrar capital e várias outras ações, né? Ele era temido, né? É o primeiro a também vender uma pessoa como escravo, né? Então acho que o fruto das suas negociações, quando alguém não conseguia saldar uma dívida com o Nimrod, ele ia escravizar e vender como escravo, né? E essa prática tornou-se comum dessas 5 cidades. As outras 3 eu não lembro o nome. Babel e Nínive são 2 delas. E as 5 têm o mesmo perfil: incredulidade, politeísmo e violência. Não. Na Bíblia aparece Babel, né? A torre. Que ele é um dos mentores do projeto da torre, né? Ele é um dos mentores do projeto da torre. Mas na Bíblia não aparece. Você vai encontrar na história paralela. Muitas das coisas você vai encontrar na história paralela. Por exemplo, quando você olha para a história paralela, existe até um nome científico para a doença do Nabucodonosor, né? Nós temos como a mão de Deus, né? Que ele passou aquele período comendo grama lá, né? A história inventa um nome científico para uma doença, né? Assim como quando Moisés também atravessa com o povo no Egito ali, eles atribuem que diz que um certo momento do ano, diz que aquele canal, a maré fica e você pode passar a pé ali. Então eles tentam colocar uma explicação natural e física para aquilo que a Bíblia registra como milagre, né? O evento das cordonizes também, né? Segundo eles, são as aves que migram de uma região para outra em determinado, e Deus usou esse movimento para alimentar o povo dele. E o maná, segundo alguns historiadores também, tem certas regiões que esse maná cai de vez em quando, essas bolinhas lá, que eu também nunca vi, só vi um vídeo onde o cara estava mostrando, mas o fato é que eu nunca comi maná, só tem o sabor dele na Bíblia. É um sabor esquisito, doce como mel, tem sabor de azeite, tem um monte de coisa, né? Então, a Bíblia, se você pegar alguns assuntos e estudar ele de forma bem teológica, ou seja, tentando compreender os princípios que Deus quis colocar com certos nutrientes e com certas coisas, existe uma lógica no Senhor e na sua palavra, né? Mas se você comparar a uma ciência, e geralmente existem cientistas que querem, né, lançar dúvidas sobre aquilo que está escrito na Bíblia de forma literal. Como, por exemplo, alguns engenheiros
explicam a Arca da Aliança e o poder dela de dar descarga a um grande capacitor. Quem trabalha com eletrônica sabe que é um capacitor. Um capacitor é um componente eletrônico que armazena energia. E quando a energia que entra dentro dele fica armazenada. A única forma de você desarmazenar a energia ou descarregar ele é encostando uma ponta na outra. Já viu isso? Já? Então os materiais usados pelos construtores da arca, segundo ele, são os materiais que são usados para se construir um grande capacitor. Pode ser que Deus estava dando a ideia do capacitor, né? E aí os querubins que ficavam em cima dela, eram as duas pontas ali, e diz que surgiu uma descarga elétrica ali no meio, né? Provavelmente ela era carregada com energia do céu, né? Se nós usarmos essa tese, né? E às vezes, para você pegar um assunto desse, você vai ficar... Eu estou há 2 semanas estudando a família de Jacó, né? Porque eu vou ministrar no encontro. E aí a riqueza é muito grande. Riqueza é muito. Hoje eu dei um pouquinho aqui, né? É muito rico esses trechos da Bíblia, né? Muito rico mesmo. Para nossa edificação não tem melhor. Se você pegar essas histórias e esmiuçar elas, você vai ver que elas são poderosas. Tem mais um aqui, eu não sei se eu passo. Então eles iam produzir em outra terra. E eles tinham lucro com isso, não é isso? Mas eles também ganharam dinheiro na Babilônia e na Assíria. Tanto é que muitos deles não voltaram depois para Jerusalém, porque constituíram família, muitos casaram com o povo estrangeiro, muitos adquiriram muitos bens e ficaram por lá. Daniel e os seus amigos mesmo não têm retorno, né? Aqui diz que eles nunca constituíram família. Existe uma história que diz que eles podem ter sido castrados para exercer diante do rei a profissão lá de assistente, né? Porque estava dentro do palácio, né? Mas é uma simples sugestão, não se tem nada de concreto a esse respeito, além do fato de que nos relevos se vê aqueles rapazes de aparência, né, juvenil, servindo os deuses babilônicos lá, né? Aquela região que determinava a força e a virilidade do homem é que eles deixavam a barba grande, né? Gostei da barba do Renato, hein? Foi arte sua, né? E então tinha a barba grande. Esses meninos, por não existir neles a produção de testosterona, né, por causa da castração, eles mantinham esse rosto sem pelo, né? Os pelos caíam. E isso também está registrado nessas muralhas, nessas gravuras que tinha nos muros, e daí se extraíram muitas informações acerca da história. E nós vimos o profeta Jonas. O profeta Jonas foi escolhido por Deus para profetizar na Assíria, como nós vimos, né? Então a Assíria, que era governada na época por Senaqueribe. Então Senaqueribe era o rei da Assíria na época. E Jonas não quer ir, né? Porque ele falou, olha, vai dar certinho. Nós contamos essa história na aula passada, né? E tanto é que depois que Jonas passa por todo aquele problema lá, do peixe, vomitou ele lá perto da cidade, tudo, ele vai lá e prega, o povo se arrepende, Deus não mata, não destrói a cidade de Nínive, né? 150 anos depois, Naum vai profetizar sobre a queda de Nínive, e Nínive é destruída. Mas naquele momento houve arrependimento, para chateação de Jonas, houve arrependimento no povo. O rei se prostrou, vestiu uma veste de saco, se arrependeu, chamou o povo para um jejum e Deus aplacou a sua ira e não foi. Aqui o profeta Miqueias, ele vai relacionar os problemas que existiam em Judá e Jerusalém, dos dois lados aqui. Essa pilha deve estar virada, né, Maria? Era uma prática dessas nações, entendeu? Por exemplo, eles iam trazer alguém para ficar perto das suas esposas, para servir no palácio. Então essas pessoas não podiam oferecer risco nenhum moral, além de um possível golpe de Estado. De repente a filha do rei se apaixona por um cara desse, que eles eram novinhos.
Tá não. Se apaixona por um cara desse e aí trama uma fuga ali, foge, né? Aí se estabelece, por exemplo, da terra que eles veio. E aí, como que o rei Nabucodonosor ia lá agora e ia matar a própria filha, né? Então, para evitar esse tipo de ameaça contra o seu governo, eles já previam tudo isso, né? Então, a eliminação da testosterona dos rapazes, né? E eles não tinham valor para a mulherada, né? Porque perdiam a sua virilidade, a sua masculinidade. Não tinha nada de homossexualidade. Não existe nada que desabone o caráter deles como homem, né? Mas perderam totalmente essa questão da... Sim, sim. Para viver no palácio tinha que ter uma certa destreza e tal. Então eles escolhiam os melhores, né? Os meio burros iam atrapalhar lá o processo, né? A família dele é da nobreza, né? Da nobreza. Então ele leva os nobres, porque esses nobres... E tanto é que quando ele chega lá, já é visto a sabedoria dele, né? Ele já peita primeiro o chefe dos eunucos dele, o Arioque, quanto à comida, né? E depois ele é chamado para vários eventos a respeito disso. Então o livro de Miqueias vai acontecer no contexto desses 3 reis aqui, Jotão, Acás e Acasias. Parece que funcionou ali. Então, está entre os reinados de Jotão, Acás e... Você tirou o controle dali, né? Ó, Jotão, Acás e Acasias, é isso? Aonde vocês conseguem ler Acasias por aqui? Aqui? Então, aqui, como vocês leem, e Acasias. Então ele vai profetizar sobre os dois lados, sobre o reino do norte e sobre o reino do sul, né? No reinado desses 3 reis, né? Então nós temos ali Miqueias, 780 a 700 antes de Cristo. E aí nós vamos ter que ficar andando aqui, né? Então diz que ele era, isso aqui nós vimos na aula passada, que ele era um cara de família humilde e vivia na roça, era meio caipira, né? Então, e por isso ele vai denunciar a opressão que existia contra pobre, né? E contra os empregados, né? E na verdade, aqueles que eram príncipes, que eram lideranças em Jerusalém e em Judá, em Samaria e Judá, eles estavam oprimindo o povo, né, em nome de um benefício social, talvez um modelo de governo meio socialista ou comunista, né, já com esse viés aqui, né. Então o nome dele é Quem é Semelhante a Jeová. Então esses pecados sociais são praticados ali. Ele viu de modo injusto, o modo injusto de ricos tratarem os pobres. O pecado deles clamavam os céus ali, né? Nenhuma classe estava livre de influências corruptas. Os príncipes, os sacerdotes, o povo indistintamente estavam afetados. Todos sofreram sua reprovação. Então, se olhasse desde lá de cima, você ia para o serviço no templo, os governantes, depois o serviço no templo, as famílias e o povo em geral, os comerciantes, os trabalhadores, todos eram corruptos. Não se achava ninguém ali que não praticasse corrupção. É igual o tipo de corrupção esquematizada que tem no Brasil, né? Às vezes a gente fica falando dos políticos, né? Hoje nós tivemos uma reunião com alunos, cara. É uma corrupção, lá no Dinâmico, uma corrupção generalizada. Crianças sem um modelo justo de vida, sabe? Crianças que mentem para os professores, mentem a respeito dos professores, enganam seus pais, né? Não é normal isso. A gente não pode tratar isso como normal. Aí tem pai que fica rindo, achando que isso é expertise, né? E não está vendo que os valores dos filhos estão sendo corrompidos, né?
E a gente não sabe o que fazer, porque tudo é motivo para direito, para ação na justiça, para tudo. Mas eu glorifiquei a Deus, né? Porque os pais foram unânimes. Ele falou, pode punir o meu. Falei, que bom, né? Os pais pode punir. O meu você pode tirar da sala e mandar para casa. Falei, Era isso que eu queria ouvir, né? Então Miqueias queria que o povo soubesse que todo ato de crueldade para com o semelhante era um insulto a Deus. Então não adianta se o cara é pobre, se é rico, né? Se ele é preto, se ele é branco, houve injustiça, vai ter punição. Não é verdade? Houve injustiça ou não, né, Jesus? Ou não, né? No modelo que nós temos hoje não tem muita, não é, Jesus? Mas o que ele estava dizendo era a respeito de Deus. Vale, você não consegue passar para mim, não? Aí eu não me movo daqui. Pode passar, isso. Então o aviso dele: ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra e tudo que nela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros. Deus não está dizendo assim, eu não aceito a justificativa de vocês. Vocês podem até aí estar justificando hoje. Eu estou vendo, eu sou a testemunha fiel dos pecados de vocês. Porque existe uma coisa em nós de querer justificar. A gente quer justificar para o irmão, quer justificar para a polícia, quer justificar para as pessoas, às vezes, a nossa impiedade. E a mensagem do profeta é claro, não adianta vir com justificativa. A testemunha contra vocês sou eu, o Senhor. E vocês não enganam. Não é verdade? Você tem uma testemunha como o Senhor, você está morto. Pode passar. Todo o povo de Judá será levado cativo, porque Deus acha neles incurável opressão, violência e injustiça. Nos últimos versículos de Miqueias 1, são mencionadas várias cidades de Judá que se situavam ao redor da cidade natal do profeta. Os pecados de Gate, Bet-Leafra, Safir, Zanã, Bet-Zel, Marote, Laquis, Aczib, Maressa e etc. Todas essas cidades do reino de Judá, ali próximas de Jerusalém, daquela região, elas tinham as mesmas práticas. E era incomum encontrar isso, porque eles eram o povo de Deus, o povo que tinha os estatutos de Deus nas mãos, e tinha um sacerdote lá fazendo sacrifício, e de posse dessa palavra, e toda essa justiça acontecendo, toda essa injustiça acontecendo. Pode passar. Aí tá bom. Deus fará vir sobre eles sofrimento e opróbrio por causa da sua falta de escrúpulo no uso do poder. Então, às vezes, a gente fica pensando que poder só exerce de cima para baixo, né? Esses dias eu vi uma cena, uma delegada até interferiu no caso, uma menina de bunda de fora, dançando, balançando o popozão em cima do carro e um monte de marmanja aplaudindo em volta, né? É igual o poder que a Anitta exerce sobre uma massa, né? Não é isso? Existe uma relação de poder aí ou não? Existe. Todas as vezes que há manipulação e poder se exerce de baixo para cima ou de cima para baixo. O problema é que está todo mundo contaminado. Todo mundo contaminado. Então, se tornou estrutural a coisa. Se você procurasse nas camadas lá embaixo, você encontrava o desastre. Pode passar. Em meio às declarações de juízo, o profeta Miqueias acrescenta uma palavra de esperança, nos versículos 12 e 13 do capítulo 2. Ele diz, certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-eis todos juntos, como ovelhas de Bosra. Subirá diante deles o arroteador, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles e o Senhor à testa dele. Então, ele já está profetizando o que aconteceria depois que eles voltassem do cativeiro. Toda a tragédia ia acontecer e depois que eles voltassem do cativeiro, ele diz que o Senhor ia restaurar eles e congregar todos juntos. Então vieram de todas as partes, né? Então você pode ver que a maioria do lado do norte ficou, que foi para a Síria. Ninguém voltou.
Só a parte de Judá que volta depois para a reconstrução do templo. Por isso o termo judeu, porque só voltou eles. Então, quando Jesus se manifesta, ele se manifesta em busca das ovelhas perdidas de onde? Da casa de Judá ou de Israel? De Israel, porque todas elas não voltaram. E de vez em quando ele encontra com uma, né? Essa é filha de Abraão. Ele encontra com uma perdida. No ministério de Jesus já. Essas pessoas que se perderam no meio dessa cultura, que foram levadas. Pode passar. Os pecados específicos dos líderes. Ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, o que diz Deus: a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a sua carne de cima de seus ossos, e que comeis carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, lhe esmiuçais os ossos, e o repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Ele considera esse povo como canibais. Ou seja, um estava devorando o outro, literalmente. A pessoa não tinha escrúpulo de tirar de quem tinha menos ou quem estava difícil coisa. Pode passar. Então, estava a porta do colapso, né, ali, e aí ele diz: ouvi agora isso, vós chefes da casa de Jacó, e vós os maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Os chefes dão sentenças por presentes, né? Era possível que, se você procurasse um juiz lá em Judá e você tivesse um dinheirinho, você podia comprar, né? Parecido com a nossa corte, né? Aqui a nossa corte é bem cara, né? Chega a ser 1 milhão uma sentença do Gilmar Nunes. Dá para comprar umas duas. Aí vem os presos falsos e preços ali, está errado ali. Pesos falsos, tem preços falsos também, balança enganosa. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Então tinha profeta mentiroso? Tinha. Aquele mesmo que profetiza que Joaquim retornaria ao poder, ele é um profeta enganador. Ananias. Mentiroso. E estava lá como profeta no meio do povo. Isso é um problema sério, né? Quem estava na aula do Ebenezer aqui viu o que nós temos, que problema que nós temos quanto àqueles que ministram a palavra de Deus, né? Então, para quem tem um conhecimento bíblico, quando eu estou ouvindo qualquer ministração, aquilo que é incoerente com a Bíblia e com aquilo que Deus pensa, eu já vou rejeitando na minha mente, né? Mas uma pessoa que não tem, ela é muito fácil ser doutrinada por qualquer coisa, né? Pode passar. A promessa dos Messias. Então aqui Miqueias já vai mandar a promessa de quem? E tu, Belém Efrata, né? Posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor de Israel. Essa promessa aqui, essa profecia aqui aponta para quem? Para o Messias, para Jesus, que nasceria lá na cidade de Belém, né? Então, o assunto do Messias como pacificador continua nos versículos seguintes. Deus livraria Judá da Assíria e também não permitiria que o reino do sul caísse nas mãos dos assírios. Referência a 7 pastores e 8 príncipes. Fala dos líderes religiosos e governantes que o Senhor usará para efetuar a sua vitória. Então aqui quando o rei da Assíria, que é Senaqueribe, chega na porta de Jerusalém, Ezequias é o rei, foi o feito que nós contamos na aula passada. Ezequias teme, né? Quando o cara mete a carta com a afronta de Senaqueribe e olha pela janela, tem 170, quase 200 mil homens lá do lado de fora. Como que foi a posição de Ezequias? Diz que ele rasga suas vestes, veste um pano de saco e fala: busca Isaías. Aí Isaías consulta o Senhor e Deus disse: ó, vai acontecer nada, eu estou aqui no negócio. Quando ele abre a porta de manhã cedo, diz que tinha 175 mil homens mortos. E o Assíria, através do rei Senaqueribe, bota a viola no saco e volta para Nínive, né? Não conseguiu contra Judá, porque o Senhor disse que eles não se levantariam contra Judá. Mas a Assíria, ele já tinha, Israel ele já tinha levado. Só não conseguiram contra Judá por causa da profecia. Pode passar.
Israel será congregada, virão de todos os lugares para os quais foram dispersos. Aqui já falando depois essa profecia aqui feita por Miqueias conduz após 700 anos os magos a Jerusalém para ver o novo rei. Então os magos lá do Oriente estudando os escritos, né, vê a profecia e segue a estrela do Oriente, faz as contas, está para acontecer esse feito. Olha que cara esperto. E eles partem na aventura, esses magos, e segue a estrela e vai parar lá onde o menino está. Talvez esses escritos não tinham importância para muita gente, né? Mas esses magos vieram. Agora eu acho impressionado essas coisas, né? A Bíblia diz que eles trazem presentes, né? Esses magos, eles trazem presentes, né? E eu fico pensando assim, né? Acho que ele estava falando assim, cara, esse moleque que é o presente, né? Ele veio mudar tudo, né? Aquele menininho tão desprovido de cuidado que eles estavam diante deles, conhecendo a profecia, ele sabia que ele era o cara que ia se manifestar como príncipe da paz. Pode passar. Sim, os presentes específicos. É. Então, ouvi montes e contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Né? Deus é descrito como alguém que está processando o seu povo. Eles tinham ignorado a Deus, ele diz-lhe que se lembre da sua bondade para com eles, e como tem guardado sua aliança com eles. O povo com a consciência perturbada, ainda pergunta, indaga como poderá agradar a Deus, né? Então, estava tão difícil a coisa ali que eles eram incapazes de voltar para a palavra de Deus, né? De observar essas coisas. E voltar atrás geralmente não é fácil. Aquilo que eu falava aqui na reunião de oração é um fato terrível, né? A gente olha para a casa de Jacó mesmo, a gente viu que Esaú já tinha uma inclinação, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, quando teve o enterro de Abraão, eles tinham 15 anos, né? Provavelmente vieram no enterro, a Bíblia diz que estavam presentes. Toda a família, para enterrar o grande patriarca, o avô, na Macpela lá. E provavelmente o Esaú deve ter um contato sim, com Ismael ali, né? Ismael era inimigo do povo de Deus, né? Provavelmente existia uma contenda interna na família, né? Um movimento rebelde, um dos contra, né? Então, tudo isso, né? Pode passar. Holocaustos não servem. Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Esses são os questionamentos do profeta, né? Porque continuava lá no templo morrendo animais, né? E o pessoal fazendo seus rituais. Só que Deus tinha vontade de vomitar diante de tudo aquilo. Para Deus, aquilo que eles estavam fazendo era prejuízo, era jogar dinheiro fora. Se eles vendessem aqueles cordeiros e gastassem o dinheiro, eles estavam tendo um lucro maior ainda. Eu falei na última aula que deve ser muito chato alguém dar uma coisa que você não gosta, né? Como que você se sente, né? É igual aquela pessoa que você vai na casa dela, chega lá, ela coloca uma comida que você não gosta e você come rápido e ela vai lá e enche o prato de novo. Ai, acho que você adorou e tal. Então Deus deve se sentir assim, com essa mesma sensação. Povo chato, né? Pode passar. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. Miqueias lastima a corrupção da sociedade em que vive, violência, desonestidade, tudo isso. Miqueias, diante dessa sociedade moralmente enferma, coloca sua fé em Deus e em suas promessas, né? Acho que ele, assim, essa visão aqui,
essa visão aqui desse monte de fruta, né? Como que Oséias, a fruta no verão ela é escassa, não é isso? É escasso, né? É mais escasso. Não é como na época do período de chuva, né? É como se diz essa safra, entre safra, não é isso? Os frutos do verão é entre safra, né? Ele não é abundante e grande como os outros, né? E ele vê todo esse cenário e tem que se agarrar numa fé que é diferente de todo o cenário que você está vivendo. Geralmente nós temos uma tendência a nos acomodar e querer copiar o que todo mundo está fazendo. O profeta aqui não, se mantém firme nas suas convicções, sabendo que Deus não mudou, que Ele não está se agradando do que está acontecendo, Ele está falando e o povo não ouve. Pode passar. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, e meu Deus me ouvirá. Então, concluindo o livro aí, Miqueias faz uma oração de súplica. Então ele pede a Deus que cumpra. E o desejo dele era que Deus voltasse a cuidar de Israel, assim como um pastor cuida de ovelhas. Mas o difícil ali é quando você quer cuidar de ovelhas e eles são bodes, né? Pode passar. Então o homem está sempre procurando recuperar as boas graças de Deus por meio de bens materiais, né? Então o Salmo 51 diz que mas os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, contrito, e isso o Senhor não despreza de forma alguma. Passa. Esse é o Naum. Esse profeta, quando vocês veem assim, que quando eu vou estudando assim, a cada profeta que passa, que vai chegando perto, parece que o pavor vai aumentando. Não é isso? As profecias parecem longínquas, né? Você já vê Miqueias jamais apavorado, mas esse aqui, olha a visão que ele tem. O destruidor já está diante de ti. Uma coisa é você saber que alguém vem te matar. Outra coisa é alguém te ligar e falar assim, está na tua porta com a arma na mão. Né? Aí é diferente. Aí as coisas mudam, né? Então, no rei Ezequias, né? Aí ele presencia esse fato. Então, a posição histórica dele, quando os cruéis assírios invadiram a sua pátria e levaram para o cativeiro as 10 tribos de Israel, ele deve ter fugido para o outro lado, né? Então, provavelmente ele fica em Jerusalém. Aí, 7 anos depois, Senaqueribe cerca a cidade, como eu falei, pode passar. Então, esse evento aqui dos 185 mil soldados que morreram, né, quando ele abre a porta de manhã, Deus tinha feito a obra. Pode passar. Aqui. Esse texto, esse livro é dele. O tema desse livro é a destruição de Nínive. Nínive é criminosa e Deus manda Naum declarar seu justo juízo contra ela. Aí, se vocês fizerem a soma, quem profetizou lá em Nínive? Quem foi pregar lá? Jonas, né? Passaram-se 150 anos e agora o tema desse livro é a destruição. Agora, 150 anos depois, eles se arrependeram e depois voltaram a fazer as mesmas coisas. Agora Deus fala para eles, chegou o tempo, acabou. Agora vai acontecer o que devia ter acontecido lá em Jonas. Pode passar. Então nós vimos, eles eram grandes guerreiros, né? Então tinha 300 anos que eles estavam como os intocáveis no cenário mundial, né? Então 721 que ela destruiu e ameaçou Judá. Pode passar, já falamos sobre isso. Pode passar. Então os atributos do julgador. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Então se você vai ler nesse texto, você vai vendo isso aqui. O Senhor é cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus inimigos e guarda a ira contra eles. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. O Senhor tem o seu caminho na trombeta e na tempestade.
O Senhor repreende o mar e faz secar, os montes tremem perante o Senhor. Aqui ele coloca o Senhor como um Deus extremamente violento. E o que Abacuque na frente não vai entender é como que esse Deus bom pode usar um povo tão desgraçado como os babilônios para invadir Jerusalém. Nabucodonosor, uma desgraça. Né? Verdade? A Babilônia era tão cruel que vocês viram naquele videozinho, quando o Ciro invade a cidade, os caras aplaudem o cara que estava invadindo. Chegou o libertador. O libertador. O povo de Babilônia se sentiam torturados pelo governo mão de ferro de Nabucodonosor. Pode passar. Então Jonas deu ênfase ao primeiro aspecto do caráter de Deus, o amor. Naum vai mostrar o quê? A santidade de Deus. Né? Então Deus não se deixa escarnecer. Se ele prometeu uma coisa, se ir contra a palavra dele, vai acontecer. Então aqui tem dois textos aqui, tem dois versinhos aqui. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como o fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O caráter... Pode passar, Wailon. A sentença, né? Esse trecho trata da sentença da batalha e da destruição corrupta da cidade de Nínive. Ela foi pesada na balança e achada falta. Então, esta é a sentença. Condenada à completa destruição, capítulo 1, versículo 8 e 9. Capturada enquanto os defensores estavam bêbados. Os caras estavam tudo chapado dentro, né? Seu nome foi apagado. Se você passar lá hoje onde era Nínive, só tem um montão de entulho, ruína, o resto acabou, lugar de ave de rapina. Deus irá cavar sua sepultura. Por mais que fosse a Babilônia que estivesse fazendo isso, Deus está colocando como é ele que está mandando a Babilônia. Pode ir. Não falou dessa destruição como profecia. Hoje vemos como fato histórico. O juiz fez tudo acontecer. Hoje o viajante encontra Nínive, a grande cidade do passado, ainda em ruínas. Esse livro apresenta-nos o quadro da ira de Deus. O Senhor é Deus zeloso e vingador. É cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Deus é santo. Hoje nós temos uma visão muito romântica de Deus, né? Às vezes, se Deus agir com um pouquinho mais enérgico com a pessoa, nós somos a geração mimimi. Qualquer coisa nós estamos querendo justificar, né? E nós temos que entender que se Deus age com rigor, ele é Deus, ele não tem que provar nada para ninguém. E se ele age com amor, ele é Deus. Agindo com graça ou com justiça, ele é Deus. Ele não deve satisfação. Um dos atributos de Deus é soberania. Quem tem que se curvar é eu. Quem precisa dizer, Senhor, eu preciso de ti. Uma geração que quer dizer para Deus o que fazer. Não é verdade? Aqui ele está mostrando para a nação uma das maiores potências da terra, que era a Assíria. Vocês não são ninguém. Levantei um povo mais poderoso para destruir vocês. Depois levanto o mais poderoso para destruir esse poderoso. E aí nós não vemos esse Deus. Essas nações nem existem mais hoje. Foi apagado da história. Israel está lá, um paiseco de nada, brilhando e... Pode pagar. Aqui. Esse é um quadro. Deus destruiria Nínive com um grande dilúvio, seu nome seria completo. A reunião do exército ao redor de Nínive e a disposição das forças dentro da cidade são descritas de tal forma que o profeta faz os ouvintes verem todos os horrores trágicos de cena. Aquele capítulo lá, o destruidor está diante de ti. Diz que quando eles acordaram, todo mundo embriagado, que eles olharam, tá todos os babilônios lá do lado de fora, com seus escudos brilhantes, capacete, lança, tudo no jeito.
E Deus, para contribuir com os babilônios, tinha metido uma enchente e derrubou parte do muro, que ficou fácil para entrar. Imagina como esse povo se sentiu. Esse povo tão destruidor, né? Pode passar. Os medos se haviam reunido fora dos muros, seus escudos eram pintados de cores vivas, suas vestes vermelhas, lâminas e lanças cintilavam à luz. Dentro da cidade reinava o pânico, né? Tornou-se tardio a iniciativa do rei de regimentar os seus nobres ébrios para a defesa da amada cidade. Quando ele falou, levanta, todo mundo meio chapado, né? Já era tarde demais. Pode passar. Então o rio Tigre faz essa invasão, e aqui uma ordem, né? Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os seus tesouros não têm limite. O profeta falando em nome do Senhor, porque essa cidade era muito rica. Ali tem uma coisa também, Uzabe foi feita prisioneira e suas servas, como um bando de pombas, gemiam ao seu redor. Capítulo 2, versículo 7. A rainha e as suas súditas ali, as suas servas, né? Parecia um bando de pomba louca, né? Na gaiola agora. Acabou a farra. Pode passar. 607, os medos e os babilônios destruíram Nínive quando ela estava no seu apogeu. Aqui a profecia do rio, as portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. Diz que parte da muralha que guarnecia a cidade, ela foi derribada com a enchente. E, pode passar, eu coloquei uma imagem, e aqui a queda, o que Nínive semeou, ela colheu. A cidade fortificara-se de modo que nada pudesse derrotá-la. Muralhas, torres, um canal que circuncidava, né? Ele canalizou o rio Tigre em volta, para passar ali teria que ter uma embarcação. Então era difícil o acesso à cidade. O poderoso império de Salmaneser, Sargão, Senaqueribe ergueram, Deus derribou de uma vez só. Então todos esses tiranos aqui, ó, Salmaneser, Sargão, Senaqueribe nós conhecemos, né, que é o que vai lá contra... uma vez só, Deus colocou tudo isso abaixo. Capítulo 3, versículo 4 diz, por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Pode passar. Retrato final. Naum termina a sua profecia falando do sono fatal de seus líderes. E aí ele diz, os teus pastores dormitarão, ó rei da Assíria. Os teus ilustres deitar-se-ão, o teu povo se derramará pelos montes sem que haja quem possa juntá-lo. Não há cura para a tua fenda. Nínive seria destruída e nunca mais edificada. Depois da sua queda, tornou-se em covil dos animais e das aves. Pode passar. Aqui era uma projeção do que seria, né? E embaixo, e o que sobrou ali, ó. Né? Aí nós olhamos para isso, nem parece que era aquilo, né? De tanta que foi a ação devastadora da Babilônia. Outra coisa que a gente vê também, que a gente não observa, por exemplo, as cidades de Sodoma e Gomorra também, que foram vítimas de juízo de Deus, onde Deus mandou fogo, a marca desse juízo até hoje lá é o Mar Morto, né? O mar ainda tem placas de sal. Existe vida nesse mar. É uma das marcas do juízo de Deus, que a história conserva até hoje para a gente ver onde a mão dele passa deixando essa... onde a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal. O que sobrou desse juízo como marca naquela região é o Mar Morto, né? Pode passar. Aqui nós temos Abacuque. Abacuque é o cara que... é o profeta que anda de noite, né? E ele entra no meio da contenda com o Senhor, né? Porque ele não se conforma. Não se conforma como que Deus, sendo justo, vai mandar um povo daquele contra o povo dele. E aí ele briga, e no final ele se rende, dizendo que você pode fazer o que você quiser, que você é Deus. Pode passar. Então a invasão de Judá era iminente, 608, 598. Aí tinha uma resistência ainda, a gente vê ali,
que tinha uma resistência ainda, que parece que o pessoal de Judá eles ainda buscavam socorro no Egito. Parece que os egípcios, eles pagavam propina para os egípcios, e os egípcios meio que protegiam eles contra esses exércitos, né? Mas o que o Nabucodonosor lá? Foi lá em 605, na Batalha de Carquemes, ele botou fim definitivo nos egípcios. Aí não tinha onde buscar recursos, aí ele vira contra Jerusalém, né? Pode passar. Então o autor é o próprio profeta. Pode passar. Então, aqui, nesse penúltimo parágrafo ali, o livro de Abacuque parece ser um diálogo entre Jeová e o profeta, né? Então, o tema principal desse livro é: o justo pela sua fé viverá. Então, era difícil viver no meio de um povo daquele, como Naum e Miqueias, né, vendo tanta corrupção, e você se manter inerte no meio dessa corrupção, né? E às vezes nós tendemos a nos calar, né, para não ser inconveniente, né? Mas pensa, o profeta não podia se calar. Pode passar. Então, Abacuque volta-se contra Judá, né? E aí, é legal aqui que ele questiona por que Deus fica silencioso nesse tempo. Né? Que Deus parece que não respondia. Estava vendo tudo isso acontecer, todo o cerco se armando, né? E parece que Deus não fazia nada. Mas o que eles queriam, na verdade, o que Abacuque queria, é que Deus se manifestasse a favor. E foi o próprio Deus que mandou a Babilônia contra Judá. E ele subia à torre de vigia e escutava a Deus, né? Pode passar. Então Abacuque sabia que Judá deveria cair diante da Babilônia, né? Porque a Assíria já tinha caído. E ele vivencia justamente no momento em que a Babilônia assume o cenário mundial, né? A nação mais poderosa, depois ela se rendendo diante da aliança entre os medos e os persas. Pode passar. A pergunta que surgiu, né, de Abacuque, né, por que uma nação corrupta como a da Babilônia deveria conquistar uma nação contra Judá? Porque Judá não era tão má quanto a Babilônia. É aí que está o nosso problema, né? Quando Jesus fala dos fariseus, né, que eles eram fiéis, que davam o dízimo até daquela plantinha que estava no beiral da porta lá, e eles eram, nos rituais, eles eram fiéis mesmo, né? E Jesus disse assim: se a nossa justiça, se a minha e a sua, não exceder a dos escribas e fariseus, então a nossa situação, ela tem que ser maior. Nós não podemos nos igualar às nações. E parece que existia uma cópia fiel das nações da época que tinham contaminado o povo de Deus. Pode passar. Aqui ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, né? Tô chamando o Senhor, tô querendo falar, né? Todo mundo está em confusão aqui, né? Então a violência campeava e Deus não tomava providência alguma, né? Quem já passou pelo silêncio de Deus sabe o que é que está acontecendo aqui. Pode ir. Pior que tudo, porém, era ver sua própria terra, Judá, sem lei e cheia de tirania. Aí, de novo, aquele exemplo que Miqueias e Naum já tinham profetizado, né? Injustiça social, né? E às vezes a gente vê acontecendo injustiça social nos nossos dias e nós achamos que isso não incomoda a Deus, né? Mas Deus não está querendo chamar a atenção de Bolsonaro, de Lula, de STF, não. Deus não tem nada a ver com essas coisas. Isso é puro mundo. Deus está querendo chamar a atenção, é minha, é nossa. O arrependimento não tem que vir de Bolsonaro, nem do STF. O arrependimento tem que vir da igreja, do povo de Deus. Se nós nos arrependermos, ele muda o cenário. Senão ele deixa o Lula voltar. Não sei quem é pior, né? A Maria é 13, esqueci. Pode passar, né?
Olhar além do presente e além do problema. O profeta fez uma pergunta, foi diretamente a Jeová e declarou-lhe seu problema. E aí Deus respondeu então: realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada, né? E Deus diz a Abacuque que não é diferente a situação do seu povo. Deseja que o profeta olhe além do presente. E ele já estava agindo. Chamou os caldeus para punirem Judá. Eles eram o cruel flagelo que varreu a terra para destruí-la. Deus falou assim: olha, tudo isso que você está vendo, você está achando ruim. Poxa, tu vê o estrago que foi feito em Jerusalém e Deus achar isso bom, é terrível, né? Ele está dizendo: eu estou querendo algo melhor para o meu povo. Eu vou trazer essa destruição em prol de um bem maior. Toda a correção de Deus é para produzir melhorias, né? Às vezes nós passamos por isso e achamos ruim, mas é melhoria que Deus quer trazer. Passa. Então ele fica apavorado, né? E aí ele diz aqui, ó: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? O problema dele é: esse parece bom e esse parece mal. E o Senhor, que sonda o coração, está dizendo: são tudo igual. Não tem ninguém diferente aqui. As mesmas injustiças que estão acontecendo nas nações vizinhas estão acontecendo dentro de Israel. Pode passar. Como é que um Deus tem absoluta santidade e pode usar da violência para punir o seu povo? Ele é bem questionador, né? Então, no versículo 17, ele, preocupado, pergunta a Deus se a matança continuará sem piedade por muito tempo, né? Então ele viu tudo isso, né? E ele está anteriormente falando do problema. Então o profeta sabia que o povo tinha entristecido muito a Deus porque precisava de disciplina, mas não queria que ele sofresse muito sob o jugo da Babilônia, né? Por isso sua intercessão pelo povo e sua busca em saber de Deus quais razões mais favoráveis e ameaças para o castigo vindouro de Judá. Então assim, ele na verdade queria que Deus trouxesse juízo, mas não queria ver os irmãos dele sofrendo. E nós temos um grande problema com isso. Geralmente quando nós vemos alguém passando por reprovação diante de Deus, nós queremos ajudar, não é isso? E aí que mora o problema, né? Quando a gente entra, a gente vai levar o quê? Chibatada, porque esse juiz é de Deus, né? Você vai ver que Abacuque se arrepende a tempo, né? Ele fala assim: pode fazer o que você quiser, né? Gente, boa tarde para vocês, já encerrei.